Eu gostaria que você agora pensasse nas 3 coisas mais importantes que aconteceu na sua vida até hoje, desde o dia que você nasceu até hoje. Há muitos e muitos anos atrás, num lugar muito longínquo, um grupo de homens e mulheres cavalgavam em seus cavalos, subindo uma montanha íngreme, numa noite escura. E do céu surge uma voz: desmontem de suas montarias, desçam, pegam pedras, enchem suas sacolas, remontem e continuem viagem. E amanhã de manhã vocês estarão alegres e tristes ao mesmo tempo. Alguns desmontaram, outros não. Alguns pegaram muitas pedras, outros poucas. Colocaram nas sacolas, remontaram e continuaram viagem. Quando o dia amanheceu, eles estavam alegres e tristes ao mesmo tempo. Alegres porque com a luz do dia, quando olharam nas sacolas, não eram pedras, eram diamantes. E tristes porque eu não peguei mais. Eu espero que quando nós terminarmos essa apresentação, você fique alegre e triste. Alegre por estar levando alguns diamantes para casa, que eu apenas sou o veículo disso. E triste porque não pegou mais. Nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. A principal razão da vinda aqui é a renovação da esperança. Isso é muito importante, porque nós começamos a morrer quando as nossas recordações começam a ficar mais fortes que as nossas aspirações. Quando a pessoa começa a conjugar o verbo no passado, eu fiz, eu era, você sabe que essa pessoa começou a dar Deus para a vida. Então, quando você renova a sua esperança, você percebe que você pode ter novas metas, novos sonhos. Eu gostaria que você agora pensasse nas 3 coisas mais importantes que aconteceu na sua vida até hoje, desde o dia que você nasceu até hoje. Quais foram as 3 coisas marcantes, boas na sua vida? Se você tivesse que selecionar 3 momentos da sua vida para representar o seu viver nesse planeta Terra. Nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos sim seres espirituais tendo uma experiência humana. Nós estamos passando um tempo aqui na Terra para adquirir uma experiência humana. Temos momentos agradáveis e momentos desagradáveis. Não é à toa que nós nascemos chorando, porque nós sabemos a barra que nós vamos enfrentar na vida. Aqui é planeta Terra, aqui não é paraíso. Se você quiser ser feliz 24 horas por dia, 365 dias por ano, você está no lugar errado. Aqui nós temos momentos felizes e momentos não tão felizes. Faz parte da vida. É como se fosse uma montanha russa. Tem momentos que nós estamos muito bem, tem momentos que nós não estamos muito bem. Mas vamos voltar lá. Você vai pensar em 3 momentos especiais da sua vida, marcantes. Coisas importantes que ocorreram com você desde que você nasceu até hoje. Escolha uma, escolha 2, escolha 3. Eu vou assumir que você já tem na sua mente esses 3 momentos mágicos. E eu vou fazer aqui uma declaração. Pelo menos 2 desses 3 momentos mágicos da sua vida não foram programados. Você se casou um dia, teve filhos, constituiu uma família. O dia que você conheceu o seu esposo, a sua esposa, foi assim?
Você levantou um dia e diz assim: hoje eu vou conhecer alguém por quem eu vou me apaixonar, com quem eu vou me casar. Foi assim? Não foi. Você foi a algum lugar, você conheceu alguém, você se apaixonou, você se casou. Se você começar a analisar sua vida, os momentos mágicos da sua vida não foram programados. Você está na fila do caixa para pagar o seu quilo de açúcar, alguém começa a conversar com você, lhe dá uma dica, você fatura R$1 milhão. Você foi ao supermercado comprar 1 quilo de açúcar e sai de lá com a ideia de R$1 milhão. Mas essa ideia de R$1 milhão só vai se concretizar se você tiver no seu coração a esperança de que a coisa vai dar certo. Porque se você tiver no seu coração a expectativa que vai dar errado, eu lhe aconselho a nem começar. Você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. Você precisa de vários ingredientes. O bolo da vida necessita vários ingredientes. E um desses ingredientes é o diálogo. Um desses ingredientes é a capacidade de se comunicar. Ele não é o único, mas ele é fundamental. O primeiro ingrediente, eu diria, é o respeito que você tem para com você mesmo. É a sua autoimagem. É o quanto você gosta de você. Ninguém pode ofertar o que não tem. Você não pode ofertar amor para o próximo se você não tem amor por si mesmo. Você não pode ofertar inteligência para o próximo se você não tem inteligência para você mesmo. Você não pode ofertar comunicação para o próximo se você não tem comunicação com você mesmo. Então a primeira coisa que Deus quer da gente é que nós tenhamos o amor próprio, que a gente se respeite no mundo. Isso chama-se autoestima, isso chama-se autoimagem. E eu tenho uma boa notícia para você. Autoestima e autoimagem não é feito de cimento, não é feito de aço, é feito de linguagem. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Vou falar de novo. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos a habilidade de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa o que aconteceu na sua infância, não interessa o sofrimento que você teve até hoje. O seu passado foi uma necessidade para você chegar até aqui. O seu futuro é uma possibilidade para você ir onde você quiser ir. Mas se você não se conscientizar disso, o seu futuro vai ser nada mais, nada menos do que uma repetição dos padrões do seu passado. Quais são os padrões existentes na sua família que você gostaria de se livrar deles? Porque a sua família, como a de qualquer outro, não é perfeita. Então os pais, 99,99, não estão preparados para ser pai e mãe. Vão aprendendo com o erro dos filhos. Os seus pais erraram com você, os pais deles erraram com eles, você errou com seus filhos vão errar com seus netos. Isso faz parte da vida. Não precisa ficar com sentimento de culpa disso não, porque é assim que é assim que a vida funciona. A gente vai aprendendo com os erros. No segundo filho você já erra menos, no terceiro você erra menos, se você parar e pensar aquilo que está fazendo de errado. O segundo ingrediente do bolo da vida é a comunicação. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Eram os coronéis e era vitalício, valia para a vida inteira. Na era industrial, passou a mandar no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro. Meus amigos, a moeda mudou,
E muita gente não se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se conhecimento. Você é rico ou você é pobre em conhecimento. Mas conhecimento só tem validade quando aplicado, quando passado de um cérebro para outro. E a passagem do conhecimento de um cérebro para outro se faz através do diálogo, se faz através da comunicação. Portanto, jovens que estão aqui nos assistindo, comunicação se tornou essencial, tanto no sucesso pessoal quanto no sucesso profissional. E faz parte da natureza do espírito humano evoluir. Você nunca vai encontrar uma pessoa que vai dizer assim, ó, eu vim aqui pedir uma graça para piorar um pouco a minha vida, porque tá boa demais. Faz parte do espírito humano crescer, evoluir. Galgou uma montanha, que procura uma montanha mais alta. E vocês jovens vão ver isso na vida. Você vai atingir as suas metas. Você quer passar no vestibular, passou no vestibular, quer se formar, quer arrumar um emprego, quer ser promovido, quer montar sua própria empresa, e você vai galgando as coisas na vida. Isso faz parte. À medida que você sobe no escalão da vida, talvez o ingrediente mais importante seja o diálogo, seja a capacidade de se comunicar, seja a capacidade de se expressar, seja a capacidade de entender o outro. Então vamos montar um modelo de diálogo. A comunicação tem 3 níveis. O primeiro nível eu chamo de boca-ouvido. O segundo nível eu chamo de cérebro-cérebro. O terceiro nível eu chamo de coração-coração. Vamos começar com o primeiro nível. Boca-ouvido. Deixe-me primeiro fazer uma distinção para você. Ouvir e escutar não são sinônimos. Você ouve com o ouvido, você escuta com o cérebro. Nós só chegamos ao coração das pessoas passando pelo cérebro. Não tem outro caminho. É fácil você gostar de quem você gosta. Eu quero ver você gostar de quem você não gosta. Você faz uma decisão assim: a partir de hoje eu vou gostar de quem eu não gosto. Essa decisão é puramente do pescoço para cima. É uma decisão que não vai levar a nada. Porque se você não gosta da pessoa, fica difícil chegar no coração. O caminho para você você tem que entender a pessoa, entender a problemática dela, entender de onde ela está vindo, por que ela atua daquele jeito. Aí finalmente você aceita a pessoa e chega no coração. Quando você está operando no diálogo no nível 1, não acontece nada. É o pai que está dando um sermão para o filho. E entra num ouvido e sai no outro. E o pai não percebe que ele vem falando isso há 5 anos. Não funcionou nada, pelo contrário, o filho até ficou rebelde de escutar o pai falar aquilo, e o pai não se dá conta que aquilo não é diálogo, que é um monólogo que ele está falando para o vento, porque está entrando no ouvido e saindo no outro. Você deve conhecer um ditado popular que diz assim: a palavra convence, o exemplo arrasta. A palavra convence, o exemplo arrasta. O melhor modo de você educar seu filho não é com sermão. Isso não é diálogo, isso é monólogo. O melhor modo de você educar seu filho é com exemplo, dando exemplos. Aí a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele vai vendo o exemplo daquilo que você quer que ele seja, ele vai observando aquilo todo dia, chega uma hora, ele e ela incorpora na estrutura psicológica. Um pai de 45, uma mãe de 45, que conversa com um filho de 15, ela tem que entender que o filho de 15 nunca teve 45, e uma mãe de 45 já teve 15 anos. Então é função do pai, da mãe, descer ao nível do adolescente, para poder haver uma comunicação. Eu só posso me comunicar com vocês
se nós fizermos uma conversa que interesse vocês. No diálogo, na comunicação, nós temos que modificar um pouquinho aquela frase que você conhece, que não é da Bíblia, tá? Quando eu falar, você vai falar, isso está na Bíblia, não está não. A frase é assim: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. A verdade não é bem essa. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Se eu convidar você para jantar na minha casa em São Paulo, eu não vou lhe servir o meu prato favorito. Pode ser que você nem coma. Eu vou perguntar o que você gosta. Se eu quero agradar alguém num processo de diálogo, eu tenho que ver o que a outra pessoa quer ouvir. Eu vou começar por ali, e não o que eu quero passar. Quero que você entenda isso. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Eu conheci um senhor em São Paulo, um empresário muito bem sucedido, que me contou assim: doutor Laí, eu tenho um irmão gêmeo, único, univitelino, idêntico, igualzinho a mim. Eu nasci em Campina Grande, na Paraíba. Aos 14 anos eu me desentendi com a minha família, briguei com meu pai, briguei com a minha mãe, briguei com meu irmão, pulei na carroceria de um caminhão e fui para São Paulo. Eu fiquei 25 anos sem se comunicar com a minha família. E aqui em São Paulo eu ganhei dinheiro, virei empresário e tal. 25 anos depois eu ligo para casa. Eu fico sabendo que o meu pai já tinha morrido, que a minha mãe já tinha morrido e que sobrava esse meu irmão. Eu então resolvi dar um presente para o meu irmão, trazê-lo a São Paulo, com ele e a mulher, para me conhecer, para conhecer os meus filhos, para conhecer os sobrinhos, e conhecer a família. Ele não quis vir de avião, eu mandei a passagem de ônibus. Eu fui buscá-lo na rodoviária e, para surpreendê-lo, eu organizei uma festa numa pizzaria, porque eu adoro pizza. E quando o meu irmão entrou na pizzaria, ele começou a passar mal, porque ele tinha nojo de pizza. Olha que interessante. Como esse empresário adora pizza, e ele queria agradar o irmão, ele achou a coisa mais lógica fazer uma festa numa pizzaria. Só que ele esqueceu de perguntar para o irmão se o irmão gostava de pizza. E aconteceu que o irmão não gostava, não tolerava pizza. Isso exemplifica o que está acontecendo com a gente. Eu quero mostrar o meu ponto de vista para você, mas eu não me preocupo como que você vai receber esse ponto de vista. Aí sabe o que acontece? A natureza colocou um ouvido no mesmo nível do outro. Entra num ouvido e sai no outro. Aí não deixa de ser diálogo, passa a ser monólogo, porque não tem repercussão. Para esse diálogo se ocorrer, primeiro eu tenho que ter uma mensagem forte. Você só vai continuar me escutando se você estiver gostando da mensagem. Eu tenho que ter algo para poder passar para você. Essa é a mensagem. Segundo, nós temos que conversar de uma forma metafórica. Como é que Jesus ensinava? Jesus ensinava contando histórias. Como é que eu vou ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa como é que é a onda do mar? Imagine esse problema. Você vai ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa como é que é a onda do mar? Como é que Jesus ia ensinar como é o mundo espiritual para quem está na terra? Sabe o que ele fazia? Ele fazia de uma forma metafórica. Ele contava parábolas, ele contava histórias. Quando eu lhe conto uma história, você não pode dizer que você não concorda com ela. Eu estou lhe contando uma história, e dentro da história eu coloco a ideia que eu quero passar para você.